Quero fazer com vocês mais um resumo maravilhoso aqui do livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White. A divisão de Canaã, né? Como é que foi distribuída as terras, né? Interessante. Então Israel pôde vencer muita gente, muitas batalhas. Deus tinha também de maneira milagrosa aberto o Mar Vermelho, aberto agora o Rio Jordão, né? Destruído aquela cidade murada, né? Jericó. Então muitas coisas tinham feito. Então Deus falou o seguinte: olha, destrua tudo. Conversem com eles, negociem, mas destrua essas nações ali. Então não deveria, né, haver amizade com esse povo ali. E deveriam conquistar cidades ali. Não deveriam fazer esse tipo de relacionamento com essas nações. Aqui havia muita idolatria, né? Muita idolatria nessas regiões, né? Tá certo? E teve um homem chamado Caleb, né? O Caleb também foi um dos espias, né? Ele, apesar de estar velho, ele tinha muita coragem ainda, né? Coragem de uma pessoa nova. Ele pediu uma certa região para dominar, ainda tinha gente ali. Então, Josué, né, liberou a terra, pode ir lá. Pode que a bênção do Senhor vai estar contigo. E foi isso que aconteceu, né? Josué permitiu o Caleb foi lá e destroçou todas aquelas tribos aparentemente malvadas e conquistou para eles, né? Eles deveriam, né, conquistar terras, eles não poderiam simplesmente receber tudo de mão beijada, eles deveriam fazer esforço humano, né? Então, eles deveriam também deixar tribos, né, cidades para construir cidades de refúgio, né? O que é cidade de refúgio? É uma cidade onde mora gente normalmente, tá certo? Quando alguém cometesse um crime, né, sem ter a intenção de fazer, mas acabou cometendo, deveria abandonar sua vida todinha e correr para a cidade de refúgio. Lá, a pessoa ficava lá dentro, eu não poderia, se eu sofrer, por exemplo, um parente meu foi machucado, eu vou lá atrás desse cara, eu não poderia entrar nessa cidade sem autorização do povo, tá certo? E havia muitas implicações que é importante nós estudarmos sobre a cidade de refúgio, né? Outro ponto importante sobre esse capítulo, em que 2,5 tribos, né, Efraim, Manassés e Dan, eles ficaram além do Jordão. Muito antes eles negociarem ficar com aquelas terras, né? E houve alguns questionamentos, né, sobre um altar que eles fizeram. Chegou ao ouvido de Israel que aquelas tribos estavam adorando outros deuses, né? Eles explicaram, não, nós está tendo um equívoco aqui, nós não estamos adorando outros deuses, nós só fizemos esse monte aqui para a gente lembrar, não para adorar a Deus, mas a gente lembrar que a gente não deve ser obediente. Então Israel soube, né, da intenção deles de coração, que não tinha maldade, e eles aceitaram a desculpa. Então devemos ter paciência com nossos irmãos, né? Deixar tempo para ele explicar, que às vezes, né? Às vezes a gente está querendo a ânsia de fazer justiça e a gente acaba não ouvindo ao nosso irmão. Então há muitas coisas para aprender sobre esse capítulo, né? Onde todas as terras foram divididas. Levi não recebeu terra nenhuma, né? Embora tenha algumas partes de terras para eles administrarem, mas eles não tiveram herança. Então que Deus nos abençoe e nos guarde, né? E todas as tribos que ganharam terras deveriam dar ofertas ao Senhor, e quem recebia eram os levitas. Então eles ficaram com a parte da grana e das oferendas, né? Então esse foi o resumo, capítulo 48, que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Um forte abraço e até a próxima.